Carta de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Somente até aqui, oremos. Amado Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos, nós te engrandecemos. Muito obrigado pelos louvores aqui entoados. Mas eu te peço, Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. E eu te peço, Senhor, que a semente que for semeada esta noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Eu te peço, Senhor, fica conosco esta noite e que teu nome seja glorificado mais uma vez, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Se nós formos ler a carta de Coríntios, irmãos, é a carta que Paulo ele mais fala acerca dos dons, de como utilizar os dons, de como deve ser essa busca pelos dons. Isso eu entendo que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha fome do sobrenatural de Deus. A igreja de Corinto, ela desejava viver no sobrenatural de Deus. Quem dera, né, irmãos, nós tivéssemos esse mesmo arder, esse mesmo desejo de viver no sobrenatural de Deus. Não falo um ou outro, não, toda a igreja. Era toda a igreja de Corinto que tinha esse desejo de viver no sobrenatural de Deus, que Paulo ele até falou: olha, quando vocês estiverem reunidos, não é para profetizar todo mundo junto, não. Um profetiza e espera o outro, depois o outro profetiza. Ele estava falando, colocando ordem, porque todo mundo queria estar no sobrenatural de Deus. E ali ele está ensinando a igreja de Corinto. E o que eu acho interessante é que ele começa dizendo que, quando ele foi falar com a igreja de Corinto, ele não foi com sabedoria humana, com uma nova filosofia de sabedoria, um novo pensamento. Não, ele foi em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que o conhecimento deles não se baseasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. É por isso que aquela igreja, ela tinha um mover tão grande do Espírito Santo, porque eles queriam ser como Paulo foi, como Paulo pregava, como Paulo era usado por Deus, assim eles desejavam. E aqui esse versículo eu acho interessante, quando ele chega na parte do versículo 9, do capítulo de número 2, porque ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são o que Deus reservou para aqueles que o amam. Irmãos, esse texto, eu gosto muito de ler esse texto, porque mostra como Deus ele nos surpreende, como Deus ele é poderoso para te surpreender, para nos surpreender. Porque ele diz aquilo, todas as belezas que você já viu nessa terra, irmãos, todas as coisas esplêndidas, toda a glória que você já viu nessa terra, as riquezas, não são de comparar com aquilo que Deus reservou para você.
Aquilo que você jamais viu é o que Deus tem reservado para você, é o que Deus tem reservado para o teu futuro, é o que Deus tem reservado para a tua vida. Aquilo que você jamais ouviu nessa terra é o que Deus tem reservado para cada um de nós. Aquilo que você jamais pensou acerca de você mesmo, sobre o que ser, o que você vai alcançar na vida, qual o seu propósito, o seu chamado. Porque todos que nascem, quando chega no momento da adolescência, que está indo para a juventude, ele começa a se perguntar: o que eu vou ser? Quem eu sou? O que eu vou ser? Aonde eu vou chegar? Por isso que há no mundo, irmãos, algo tão grande para tirar a identidade dos jovens, porque é no momento que ele está buscando a identidade dele, é que eles estão destruindo a identidade dos jovens. Eles estão dizendo: não, você não precisa ter rótulo, não, você pode ser ele, ela, eles, elas, você pode ser qualquer coisa. E não é bem assim, irmãos. Porque Deus tem uma história para cada um de nós. Nós temos uma identidade. E aqui nós ficamos, principalmente na adolescência, ficamos perguntando o que vamos ser. Eu lembro que quando eu era pequeno, irmãos, eu ali com meus irmãos, a gente não tinha celular como tem hoje, né? Televisão, então a gente ficava brincando. E eu pegava os brinquedos, eu inventava coisas. Era até engraçado que quando eu tinha cerca de 8 anos, eu e meus irmãos nos juntamos e a gente fez o Clube dos Cavaleiros da Honra, era o nome do clube. Era eu e meus irmãos. A gente pegou os pedaços de pau lá do quintal e começamos a pregar. E fizemos uma casinha, colocamos palha de coqueiro em cima. E era engraçado, quando chovia a gente corria lá para debaixo. Não está chovendo aqui, tá servindo. Aí a gente fez o segundo andar. Ficamos felizes de fazer o segundo andar. Chegou no terceiro andar, falei: nossa, já estamos em casa lá, minha mãe. A gente vai crescer uma torre aqui. Até que meu irmão caiu, machucou o braço e minha mãe mandou desmanchar tudo. Acabou com a nossa brincadeira. Mas a gente gostava de criar as coisas. Uma das coisas que eu queria ser quando eu era pequeno era astronauta. Eu queria ser, cientista. Era cientista. Eu falei: eu quero ser cientista porque eu quero criar as coisas. Eu lembro que quando eu cheguei na primeira série, irmãos, estavam chamando as crianças para entrar na sala de aula, e eu estava olhando na porta, procurando alguma informação. Cheguei para a professora, eu falei: ô tia, é aqui que se forma para ser cientista? Ela falou: é aqui mesmo, pode entrar. Falei: então tá bom, vou me formar para cientista aqui. Lembro disso até hoje, acho que ela me enganou, viu, irmãos? Mas a gente sempre quer ser alguma coisa. A gente pensa sempre grande quando é criança, e quando chega a juventude, nós vamos buscando isso, o que iremos ser. E a Bíblia diz: aquilo que jamais subiu ao teu coração é o que Deus tem reservado para você. Aquilo que jamais você imaginou para o teu futuro é o que Deus tem reservado para a tua vida. É o que Deus tem reservado para a tua história. Irmãos, eu digo para vocês, eu estar aqui pregando é um milagre. Sabe por quê? Primeiro, eu nunca quis ser pregador. Nunca quis pregar. Eu sempre vim na igreja, mas eu nunca quis ser pregador da palavra, não. E outra, sabe por que é um milagre? Porque eu nunca gostei de estudar. Eu ia para a escola, eu gostava de 2 coisas: desenhar e dormir. Era o que eu gostava na escola. Os professores até falavam assim: por que você não é igual aos seus irmãos? Seu irmão é tão inteligente, você só fica aí, né, tirando nota vermelha. Irmãos, e assim, eu não conseguia, eu não tinha vontade de estudar. Por isso que eu não pensava em ser pregador um dia. Mas quando eu conheci a Cristo, quando o Espírito Santo fez morada na minha vida, irmãos, Ele mostrou algo que eu jamais imaginei. Algo que eu jamais desejei no meu coração.
mas que quando eu experimentei, eu nasci para fazer isso, eu nasci para fazer a vontade de Deus, eu nasci para pregar. E Deus, aquela preguiça que eu tinha de estudar, Deus tirou. Irmãos, eu aprendi a gostar de ler com a Bíblia. Foi lendo a Bíblia, eu não entendia nada, mas eu falei, Deus, abre minha mente, eu quero entender. Eu aprendi a gostar de ler lendo a Bíblia. Então, irmãos, aquilo que você jamais imaginou para o teu futuro, é o que Deus tem reservado para você. Eu digo para você, nunca diga para alguém, esse daí não tem futuro, porque o futuro dele pertence a Deus. É Deus que conhece o futuro, e Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas e vis para confundir as fortes. Então nunca diga que uma pessoa não tem futuro. Deus pode mudar, Deus pode transformar. Eu ainda acredito no milagre. E aquilo que Deus ele está falando essa noite, aquilo que você jamais viu, jamais ouviu, ou jamais subiu ao teu coração, é o que Deus tem reservado para você. Irmãos, Deus vai te surpreender. Deus vai te fazer uma surpresa. Deus vai te surpreender, porque nós pensamos muito pequeno, nós pensamos muito baixo, mas Deus vai além daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando, porque o poder dele é ilimitado. É por isso que Deus nos surpreende. Bom, imagina ali Abrão, um senhor, que a sua esposa era estéril, que ali ele queria ter apenas um filho, ele desejava ter um filho. Irmãos, você acha que ele imaginava que Deus iria usar a vida dele para ser um pai de uma grande nação que influenciaria a terra até hoje, que através dessa nação viria o Cristo, o Salvador, e nele seriam benditas todas as famílias da terra? Você acha que Abraão estava pensando na grandeza do plano de Deus? Não. Abraão só estava vendo ali o agora. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Eu preciso ter um filho. E Deus fala, eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Eu vou fazer você pai de nações. Irmãos, o que Deus ele tem para mim e para você é muito maior do que aquilo que você imagina. Você acha que José, ali vivendo com seu pai, sua família, pobres, você acha que José imaginaria que um dia ele seria governador da maior potência daquele tempo, do seu tempo? Ele seria o governador do Egito? Você acha que José estava pensando isso? Ou quem sabe ele imaginava, Deus me deu um sonho, eu vou governar minha família, vou ajudar meu pai, meus irmãos, talvez vou ser líder da família. Mas ele jamais imaginaria o que Deus tinha reservado para ele, era ser governador do Egito. Então não subestime o poder de Deus, irmãos. Não subestime o poder de Deus, acredite nas promessas. Eu digo para você, a promessa que Deus te fez, pode ter certeza, irmãos. Você pode achar, mas é muito grande. Não, irmãos, não é nem 10% daquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida, porque as coisas de Deus são gradativas, elas vão crescendo conforme você vai andando na presença, conforme você vai acreditando na promessa. Irmãos, Deus vai mostrando, Deus vai clareando aquilo que Ele tem reservado para você. Então não pare, não desista, não volte atrás, continue firme na promessa, continue no caminho, porque o caminho dele é mais alto do que o nosso. Você acha que Davi, um simples pastor de ovelhas, ali cuidando das suas ovelhinhas, tocando sua harpa, cantando ao Senhor, você acha que ele imaginaria
que um dia ele seria rei de todo Israel? Uma criança ali tocando a sua harpa, cuidando das suas ovelhas. Você acha que passava isso na cabeça de Davi? Até que um dia chegou o seu irmão correndo e diz: olha, vai lá em casa, porque tem um profeta que está te esperando. Davi: mas que profeta é esse? Eu conheço Samuel, é só Samuel, o último juiz de Israel. E chegou até lá, Davi sem entender nada: é esse aqui mesmo, senta aí que agora você vai ser rei. Imagina o coração de Davi: mas o que está acontecendo? Primeiro, que festa é essa que está acontecendo na casa do meu pai, que eu não estou sabendo? Davi menos esperava, irmãos. Deus mostrou para ele o plano, e Deus foi fiel para cumprir na vida de Davi. Eu digo para você, Deus é um Deus de surpresas. O que Deus tem reservado para o meu e para o teu futuro é muito maior do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você espera. Deus vai te surpreender, porque Deus, ele faz maravilhas, Deus opera coisas grandes, porque Deus parece pequeno, mas para Deus, irmãos, Deus tem a eternidade inteira para trabalhar, e aquilo que é pequeno, ele tem uma obra grande, e é tão grande que é necessário a eternidade para comportar aquilo que ele vai fazer na tua vida. É impensável aquilo que ele tem reservado para você. E aqui ele prossegue dizendo: olha, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que amam a Deus. Mas ele diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Através do Espírito Santo de Deus é que nós podemos conhecer as profundezas de Deus. Tudo aquilo que você precisa saber está no Espírito Santo de Deus. Porque ele dá até um exemplo: quem conhece as coisas do homem, a não ser o seu próprio espírito? Porque o espírito, irmãos, é a parte mais profunda do teu ser. O espírito está lá dentro. Eu olhando o teu rosto, eu posso identificar às vezes quando você está alegre, quando você está triste, mas muitas vezes eu posso me enganar. Você pode estar triste, porém sorrindo. Eu digo: nossa, que pessoa divertida, que pessoa alegre. Olhando o teu exterior. Mas no teu interior, no espírito, ali está tudo. O que você é, os teus pensamentos, o que você é de verdade está no teu espírito. É por isso que todas as coisas estão nu e patentes para Deus, porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a aparência, Ele olha para o espírito. E no espírito está registrado tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você é, os seus desejos, está tudo ali. Por isso que Deus conhece no nosso íntimo, porque Ele é espírito e Ele se comunica com o nosso espírito. Então Ele sabe de todas as nossas necessidades, porque Ele vai no nosso espírito, Ele acessa o nosso espírito. E aqui está dizendo: olha, o teu espírito conhece as profundezas dos teus pensamentos, dos teus planos, assim também como o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. O Espírito Santo de Deus, por ser o Espírito, ele conhece o mais íntimo dos pensamentos que Deus tem reservado para mim e para você. É por isso que Deus deixou o seu Espírito para nós. Sabe por quê? Porque por ele conhecer aquilo que Deus tem reservado para você, Ele quer te mostrar gradualmente aquilo que Deus tem reservado para você. E o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus está com você 24 horas. O Espírito Santo de Deus, ele sabe o futuro e ele sabe o que Deus tem reservado para você. É por isso que ele
te guia em todos os teus passos. É por isso que Ele nos ensina, Ele é aquele que nos guia aqui nessa terra. É o Espírito Santo de Deus. Eu digo para você, é a maior riqueza que um homem pode ter na terra. Não é ouro, não é prata, não é joias, não é mansões, bilhões na conta, não. A maior riqueza que um homem ou uma mulher pode ter na terra é o Espírito Santo de Deus morando dentro dele, dentro dela. Sabe por que a maior riqueza? Porque o mundo não pode receber o Espírito. Esse Espírito é só para quem é filho e para quem é filha de Deus. Esse Espírito é o presente de Deus para nós, para a noiva, não é para o mundo. Para o mundo, quando fala de Espírito Santo, eles pensam em uma força, alguma coisa, né? Ah, o Espírito, né? Eles não conhecem, eles não podem conhecer o Espírito de Deus, porque está reservado para a igreja. Está reservado para mim e para você. Você tem um grande privilégio, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E o Espírito Santo de Deus, como Ele sabe do teu futuro, Ele te direciona os teus passos. É por isso que Paulo ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, que quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais vai clareando as promessas de Deus na tua vida, mais vai clareando os propósitos que Deus tem para você. Eu digo para você, se encha do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus não é uma força. O Espírito Santo de Deus não é um arrepio, não é uma energia. O Espírito Santo de Deus é Deus, e Ele está aqui para te ajudar. Ele está conosco para nos guiar. É muito mais do que, nossa, me arrepiei todo aqui, ó. Não, irmãos, é muito mais do que isso, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, eu lembro que antes de eu aceitar a Cristo, eu tinha um problema sério com baixa autoestima. Por eu ter baixa autoestima, eu achava que ter muitos amigos, que fazer muitas amizades, supriria a minha baixa autoestima. Então eu queria ser amigo de todo mundo, dar risada. Eu queria me sentir importante, pela questão da baixa autoestima. Então, eu lembro que quando eu aceitei a Cristo, quando eu vim para a igreja, irmãos, os amigos que eu achava que eram meus amigos, todo mundo foi embora. Por quê? Porque eu já não falava a mesma língua deles, já não falava as mesmas coisas, eu falava das coisas de Deus. Então, não tem concordância. Então, fui para o meu canto. O que acontecia? Eu lembro que eu ia para minha casa, não tinha amigos nem na igreja naquela época que eu aceitei a Cristo, e eu ia para casa e ficava cantando louvor. Falei, não, eu vou aprender a cantar agora. Ficava cantando louvor, das 10 da noite até meia-noite, 1h da manhã, ficava cantando lá, ensaiando. Falei, não, eu vou aprender a cantar, e até hoje não consegui aprender, irmãos. Então eu já desisti, não é para mim isso aí não. Mas eu ficava ali cantando, né? Irmãos, e quando eu aceitei a Cristo, quando eu passei a conhecer o Espírito Santo, eu lembro que alguém me deu o livro Bom Dia Espírito Santo. As pessoas falam que tem algumas heresias, alguns excessos, mas para mim foi muito bom aquele livro, porque eu conheci a pessoa do Espírito Santo. E eu lembro que quando eu comecei a ler aquele livro, e comecei a buscar profundeza, intimidade com o Espírito Santo, aquilo mudou, aquela baixa autoestima foi curada da minha vida. Porque lembra que eu queria parecer importante, me sentir importante? Quando eu senti a presença do Espírito, irmãos, eu não precisava parecer importante, eu já me sentia importante porque Ele estava comigo, porque eu sou filho de Deus, porque eu fui salvo, eu fui limpo com o sangue de Jesus,
e eu sei que Ele pagou um alto preço por mim, então não preciso parecer importante, eu já sou importante para Deus. E eu queria ter muitas amizades, e todo mundo foi embora. Mas quando eu descobri a amizade com o Espírito Santo de Deus, tudo mudou, irmãos. Porque o Espírito Santo é um amigo que está contigo 24 horas. Quando você acorda, Ele está lá te esperando você falar com Ele. Quando você vai trabalhar, Ele vai com você. Quando você está lá no meio das pessoas, Ele está do teu lado, Ele está dentro de você. No momento que você chora, Ele está lá para te consolar. No momento que você se alegra, Ele está do teu lado, se alegrando também com a tua conquista. Isso é ter amizade com o Espírito Santo. Por isso que eu falo que eu fui curado da baixa autoestima. Quando eu entendi quem é o Espírito Santo. É o meu verdadeiro amigo. Irmãos, e quantas vezes eu no serviço lá lendo, almoçava rápido, pegava a minha Bíblia, eu ia ler na hora do almoço, e eu começava a chorar, parece que eu via as palavras saltando direto para a minha alma, e eu lendo a Bíblia, eu começava a chorar, eu falava, meu Deus, o pessoal não pode me ver aqui. Eu lembro que eu me sentava no meio do estoque lá, e começava a ler e chorar, falava, Deus, que coisa diferente, é uma alegria, irmãos, que olhando por fora, não tem sentido. Porém, quem conhece, quem tem o Espírito Santo, sabe que é uma alegria que vem do céu, uma alegria que te completa por inteiro. E nisso eu fui buscando, irmãos, o Espírito Santo. Eu lembro que uma certa vez eu estava pensando assim, eu falei, Deus, será que o negócio de pregar é para mim mesmo? Porque eu já desisti, irmãos, eu sou meio atrapalhado mesmo, é meu jeito, né? Eu não falo, nossa, é atrapalhado, é meu jeito, né? Eu sou meio atrapalhado. E eu ficava pensando, Deus, será que isso é para mim? Eu nem sei falar direito. Eu lembro que uma vez eu cheguei meia-noite no meu serviço e fui orar, estava orando, falando, Deus, será que esse é o meu chamado mesmo? Estava orando ali, irmãos. Irmãos, eu comecei a sentir como se minha cabeça estivesse esquentando, e foi esquentando, e isso foi passando para o corpo. Irmãos, eu comecei a sentir um calor, mas tão grande, que parecia que eu estava dentro de um braseiro, sabe, algo tão grande assim, e eu sentia como energia correndo em todo o meu corpo, e um calor tão grande que eu comecei a me dar medo. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, porque era muito quente, sabe, e eu lembro que, quando eu sinto muito calor, eu começo a me coçar, da minha pele, não sei porquê, e eu comecei a me coçar inteiro, e aquele calor, e de repente foi passando, e eu entendi ali, irmãos, que muitas das vezes, Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele tem tanto para fazer na nossa vida, mas a nossa estrutura é fraca, e um pouquinho a mais que Ele dá, a gente já não suporta. É por isso que Ele vai no conta-gotas, é por isso que Ele vai te mostrando um pouquinho a cada dia, porque se Ele te entregar tudo aquilo que Ele tem para você, você não aguenta. Por isso que no tempo dele é melhor, quando Ele faz é melhor, porque Ele conhece a tua estrutura, Ele te conhece por dentro. Então não tenha pressa, busque a presença do Espírito Santo, busque se encher do Espírito Santo, que Ele vai te capacitar para aquilo que Ele tem reservado para você. Ele vai te capacitar para aquilo que Ele tem reservado para o teu futuro. Ele vai te dar a estrutura para você suportar. O problema é que a gente quer hoje, quer tudo agora. Deus, Ele quer também, Deus, Ele tem pressa, mas Ele sabe da tua estrutura. Naquele dia eu entendi, Deus, eu preciso aprender, eu preciso me aproximar, eu preciso me aprofundar nas coisas de Deus. E o Espírito Santo de Deus também, irmãos, Ele nos conduz para a vontade de Deus, que nem sempre a vontade de Deus vai ser a tua vontade, nem sempre o querer de Deus vai ser o teu querer. É por isso que nós temos que estar sensíveis
ao Espírito Santo, nós devemos buscar a vontade de Deus. Eu lembro que há um tempo atrás, minha avó ficou doente, a mãe do meu pai, meu tio também adontino, e o meu pai falou: a gente vai fazer uma campanha pela vó Eva, vamos orar por ela, para que Deus cure, ela estava enferma. Eu falei: tudo bem, vamos orar. E eu fui orar, irmãos. Eu falei: Deus, cura minha avó, coloca as tuas mãos ali, tudo orando. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: eu não vou curar, já está no momento dela descansar, eu vou levar ela. Eu falei: meu Deus, será que é Deus mesmo? Eu falei: eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Continuei orando, irmãos, para Deus curar. Eu lembro que uma certa vez, eu lembro que eu estava na cozinha, parado assim, e o Espírito Santo veio, a presença dele tão forte em mim, ele falou: olha, eu já falei que eu vou levar a sua avó, eu não vou curar. Fala para o teu pai se apressar em ver ela, porque ela morava no Tocantins, é longe daqui. Fala para o teu pai se apressar em ver ela, porque eu vou levar. Falei: ô Senhor, como que eu vou falar isso para o meu pai, que Deus vai levar a mãe dele? Eu fui falar, falei: ó pai, assim, eu estava orando, né, e o Espírito Santo falou que vai levar a sua mãe, para o Senhor se apressar em ver ela. Meu pai ficou até olhando para mim assim, sabe, com o olho regalado, e ele não falou nada. E a gente, como não era, não tinha nada preparado, eu emprestei o carro, meu irmão deu um dinheiro para ele ir, ele foi com os irmãos dele, com meu tio Adontino, minha tia Ana, foram lá, viram ela. Depois que ele voltou, irmão, cerca de quase um mês depois, depois que eles foram lá ver ela, ela ficou tão feliz que ela começou a melhorar, ela voltou até a falar, mas do nada, ela teve um mal súbito, foi para o hospital e faleceu, e Deus recolheu a minha avó, porque era o tempo dele levar ela para o descanso. E muitas vezes, irmãos, não é o que queremos. Ninguém quer perder. Ninguém. Nossa família, né? Mas a vontade de Deus, ela é melhor. Deus, ele sabe o tempo certo das coisas. Deus sabe quando está maduro. Nós não queremos nos desprender. Muitas das vezes, quando a nossa vontade se choca com a vontade de Deus, deixe a vontade de Deus prevalecer na tua vida. Por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque ele te capacita para você fazer a vontade de Deus. Ou você acha que Elias foi lá enfrentar o rei Acabe feliz, sabendo que ia ser o homem mais procurado de Israel? O Espírito Santo falou: fala isso e isso. Ele foi lá, falou: agora se esconde, homem. Vai se esconder. Você acha que foi fácil para Elias? Não, irmãos. Mas a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa. E a vontade de Deus é agradável. Então se encha do Espírito Santo de Deus, que ele vai te guiar na vontade de Deus. E quando muitas vezes você errar o passo, o Espírito Santo vai te dizer: não é por aí, é por aqui. Continue no caminho eterno. O Espírito Santo é aquele que vai nos guiar. Paulo, ele diz: eu não aprendi com sabedoria humana, eu não aprendi com os homens. Ele fala palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que me ensinou, o que eu estou mostrando para vocês. É o que Paulo estava falando. Então peça a direção do Espírito Santo, irmãos. Ele é o teu companheiro, ele é o teu amigo, ele é o teu professor, ele é aquele que te amou primeiro, aquele que te amou antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Ele te amou e ele te ama, ele está do teu lado, ele está com você. E o Espírito Santo de Deus é a garantia que um dia iremos morar no céu. A Bíblia diz: aquele que não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, seu lugar já está reservado no céu.
se você mantém a tua comunhão com o Espírito Santo, o teu lugar já está reservado lá na mesa do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. É uma alegria imensa, porque nós temos o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você já está convidado, o teu nome já está escrito no livro da vida. É por isso que diz: não entristeça o Espírito Santo. Muitas vezes entristecemos o Espírito Santo quando Ele nos mostra a vontade de Deus, e ao invés de fazermos a vontade de Deus, escolhemos a nossa própria vontade. Muitas vezes entristecemos o Espírito Santo quando Ele fala contigo, quando Ele fala com você, e você ignora, como se não fosse ninguém. Você entristece o Espírito Santo. Muitas das vezes entristecemos o Espírito Santo quando Ele fala: anda por aqui, você escolhe andar pela carne. Muitas vezes você entristece o Espírito Santo quando Ele te fala, perdoa, e você diz: eu não vou perdoar. Não vou perdoar. Você está entristecendo o Espírito Santo. E a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo, porque Ele é o selo da promessa. Não entristeça o Espírito Santo, porque Ele é Deus e porque Ele te ama. Ele está para te cuidar de você, Ele está zelando por você, para um dia nós nos encontrarmos com o Senhor. Então, se encha do Espírito Santo essa noite. Vamos ficar de pé neste momento? Encha-se do Espírito Santo de Deus. Busque: Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não anda na carne, ele crucifica as obras da carne, ele crucifica a carne, porque o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso. Oremos essa noite. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Senhor, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que nos revela as profundezas de Deus, aquilo que nós não vimos, aquilo que não ouvimos, ou jamais subiu ao nosso coração, é aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Senhor, e te agradecemos, e queremos conhecer as Tuas profundezas essa noite. Por isso te pedimos: encha-nos do Teu Espírito Santo. Encha, Senhor, a nossa vontade da Tua vontade. Encha o nosso coração, ó Senhor, com as coisas do reino. Encha-nos do Teu Espírito Santo. Aquele desejo, ó Senhor, meu Deus eterno, de orar, que volte. Aquele desejo de ler a palavra, que retorne. Aquele desejo de se trancar no quarto e buscar a Tua presença, Senhor, que volte. Que volte a arder novamente a chama sobre o altar, é o que nós clamamos. O desejo pelas coisas espirituais, o desejo pelo reino, ó Senhor, que volte aos nossos corações, ao que clamamos a Ti. E queremos ser cheios não do mundo, não das coisas do mundo, mas queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos transbordar, ó Senhor, viver transbordando no Espírito Santo. Queremos, ó Senhor, andar, ó Senhor, meu Deus eterno, nas coisas celestes. Queremos viver a Tua vontade nesta terra. Por isso nós te pedimos: encha-nos do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Senhor, fala aos nossos corações. Ó Espírito Santo, não desista de nós. Quantas vezes pecamos, falhamos, erramos, ignoramos a Tua presença, mas eu te peço, não desista de nós. Fala conosco outra vez, ó Senhor. Fala conosco outra vez, que nós possamos ser íntimos de Ti. Fala conosco, ó Senhor, meu Deus eterno, no secreto e no oculto. Pode nos chamar na madrugada, Senhor, meu Deus eterno, porque queremos a Tua presença. Queremos nos aprofundar na Tua presença. É o que nós te pedimos, te engrandecemos e te louvamos para todo sempre. Nos ajuda, Senhor. Amém.